We're gonna start today our Unity 3 about our diets, ok? Nossas dietas, sobre o que a gente come, se são dietas boas, se são saudáveis, se são não saudáveis, se tem muita junk food. Então aqui, ó, ele tá dizendo, nesta unidade você aprenderá a falar sobre as suas refeições e vai discutir com a turma se a alimentação de vocês é saudável, ok? Então, our daily meals são as nossas refeições diárias, que é o que? O nosso café da manhã, almoço e janta, né? São as principais. Vamos ler aqui esse texto, então. People from different countries eat different foods for breakfast, lunch, and dinner. Some prefer a light breakfast, just some coffee, a slice of bread, and a heavy dinner, like pizza, for example. Others have a heavy breakfast or prefer to eat a snack at dinner time. Então a gente já conhece aqui as palavras breakfast, lunch e dinner da unidade, da primeira unidade, né? Que seria o café da manhã, o almoço e a janta. Não sei se a gente chegou a falar do snack, que é o nosso lanche. Que pode ser um lanche de manhã, um lanche à tarde. E o que ele está falando aqui é sobre como os países têm cafés e almoços e jantas muito diferentes. Alguns países as pessoas preferem comer um café da manhã bem leve, só um café, um pão, e aí deixar para comer à noite um jantar um pouco mais pesado, uma refeição um pouco mais completa, enquanto outros países fazem exatamente o oposto. E aí ele tá mostrando aqui algumas imagens de tipos de café da manhã bem diferentes, né? A gente tem um aqui que tem peixe, soja, acho que queijo, então tofu. Aqui tem uma coisa que parece uma panqueca, não sei. Uma panqueca salgada, né? Aquela massa mais fina. Aqui temos um croissant com algum molho, uma geleia. Aqui eu não faço ideia do que tem nada. Vocês sabem dizer alguma? Eu vejo um pedacinho de limão ali, alguns molhos, mas muito diferente, né, do que a gente está acostumado. E esse aqui é o clássico café da manhã dos Estados Unidos. Ovos, bacon, panquecas. Muita gente ainda come assim. E pode até parecer ruim, né, assim, por causa do bacon, mas na verdade não é um café da manhã tão ruim. Ele é calórico, de fato, mas o ovo tem muita proteína. E a carne do bacon, ela tem uma gordura boa. Lógico que em excesso faz mal, mas no geral é um café da manhã bom, tá? Então eu queria que vocês olhassem aqui, tentassem adivinhar de onde são esses cafés da manhã. Eu já falei aqui dos Estados Unidos, né? Mas pense aí, onde é que a gente come croissants? Pelo nome da palavra, né? Dá pra pensar um pouco onde é que vocês acham que é. Esse aqui, gente, dá pra perceber pelos tipos de potinhos que eles têm. O peixe aqui, se é Turquia, Japão, Índia, Estados Unidos ou França. E aí esses aqui são um pouco mais difíceis de adivinhar, né? Vamos ver aqui quais são. Esse aqui, que tem essas panquequinhas, aparentemente é da Índia. E esse aqui, muito diferente, é da Turquia, tá? Então, marquem aqui quais são os cafés da manhã correspondentes a cada um desses países. Eu vou colocar essas perguntas para vocês responderem no plural. Which one would you like to try and why? Qual desses cafés vocês gostariam de provar? Eu, por exemplo, gostaria de conhecer esse do Japão. Muito diferente, muito legal. E qual você não gostaria, né? Which one wouldn't you like to try? Honestamente, ovos e bacon não é muito a minha praia, né? Então, eu prefiro ficar só nas panquecas. E aqui, what does a typical Brazilian breakfast include? Make a list. Lógico que aqui a gente vai falar bem pessoal, né? Porque também varia de acordo com a região. Aqui no Nordeste a gente come muita tapioca, pão, cuscuz. E como é que a gente poderia fazer uma lista aí com esses ingredientes? Coffee,
tapioca é uma palavra que já se usa em inglês. Bread, maybe eggs, couscous. E aí vocês acham que o café da manhã brasileiro ele é saudável? Ele é similar aos outros breakfasts de outros countries? Queria que vocês dessem a opinião de vocês, tá? Tentem escrever o máximo possível e sempre em inglês, alright? On our next page 186, a gente skip para o lunchtime, certo? Dá para perceber aqui qual é o horário que a gente está falando, né? Pelo tipo de comida, lunchtime. Look at the picture of a typical Brazilian lunch. Discuss with your teacher and classmates the following questions. Como a gente não tem como discutir, eu vou falar um pouco. Eu queria que vocês respondessem essas perguntas no plural, tá bom? What is the typical Brazilian lunch? Aqui é uma pergunta sobre o almoço típico do Brasil. É fácil generalizar falando do arroz e do feijão, né? Mas de repente um bife, uma batata, como tem aqui. Mas na casa de vocês, será que é assim, né? Is it similar to your lunch? Respondam pra mim. Será que na casa de vocês têm uma tradição de comer outras coisas? Eu, por exemplo, não sou fã de feijão. Então, nem sempre tem feijão aqui em casa. Geralmente eu procuro colocar outras proteínas vegetais. What do you like about it? O que você gosta mais no almoço típico brasileiro? What do you dislike about it? O que você não gosta muito? Eu, como falei, não gosto muito de feijão, certo? Is it healthy or unhealthy? Vocês consideram que o almoço brasileiro ele é saudável ou não? Pelo que eu já ouvi falar, é um dos melhores pela combinação do arroz e feijão, carboidrato e proteína. E acrescentar também uma salada ou uns legumes, e aí torna o café da manhã bem saudável, quando a gente mantém esse padrão. Do you know what people eat for lunch in other countries? Aí já é algo mais pessoal. Vocês conhecem o que as pessoas comem em outros países? O que eu poderia falar seria em relação aos Estados Unidos, que eu já morei lá, então eu convivi um pouco, né? Então, o almoço, ele geralmente é mais um lanche. Então, o pessoal às vezes come sandwiches, pizzas, e essa parte assim de carne é um pouco mais difícil lá, é mais caro. Então, às vezes eles deixam para a refeição principal, que é o dinner. Então, só concluindo esse texto aqui, vamos ver aqui quais são os alimentos que a gente tem nessa imagem. A gente tem beans, potatoes, rice, some meat, beef, olives, aparentemente são azeitonas, onions, lettuce and tomatoes, ok? E agora nesse textinho aqui, vamos ver um pouco sobre o almoço nas escolas, que é algo que aqui na Unic a gente não faz, mas que em muitos lugares do Brasil e em alguns lugares do mundo as pessoas têm esse costume, porque passam o dia inteiro no colégio. Então, é sobre isso que esse texto vai falar, ok? Not many school children in Brazil and around the world go home for lunch. They have lunch at school. They sometimes eat at the cafeteria or sometimes bring lunch from home. In some countries, school lunches are very healthy. In Italy, they usually have pasta, salad, bread, and fruit. In Greece, they normally eat rice, cheese, salad, and fruit. These are very good examples of nutritious and tasty food as well. But in some other countries like the USA and England, school lunches can be quite unhealthy and full of frozen food. In these two countries, students often eat chips, French fries, bread, biscuits, artificial fruit juice, and some junk food like pizza, nuggets, or hot dogs. Então, o que ele está falando mais ou menos aqui? É que, como eu falei, não é muito comum no Brasil e em outros lugares do mundo que as crianças vão para casa almoçar, que é o nosso caso aqui, né?
muitas crianças levam o almoço de casa ou a escola mesmo provê. E aí ele comenta que países como Itália e Grécia têm almoço saudável. Eles comem um macarrão, uma salada, tem fruta. E já países como Estados Unidos e Inglaterra, as crianças têm muita comida congelada, tem muita pizza, tem muitos nuggets, tem cachorro quente. E o problema da comida congelada é que ela é muito processada, ela tem muito sal, muita gordura. E eles também comem muito pão, biscoito, batata frita, suco de fruta artificial.